Aê! Obrigado, Jaziel. Tinha esquecido. Por favor, Fafá. Tá bom. Tá bem, graças a Deus. Vamos, então, agora ler a porção que resta do capítulo 20. Nós fizemos a exposição até o verso de número 6. Vamos iniciar no verso do número 7 até o final do capítulo 20. Diz assim a bendita palavra de Deus: Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos, a cidade querida, e desceu, porém, do céu fogo e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Vi um grande trono branco, e aquele que nele assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Amém. Vamos orar ainda. Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu que tenho esse encargo, me acho muito aquém e de mim mesmo não tenho qualquer condição. Eu rogo pela assistência do Teu Espírito Santo, que Ele venha me iluminar a mente e também a de cada um dos meus irmãos, e que a verdade da palavra de Deus possa aparecer, ser revelada diante dos nossos olhos, para o fortalecimento da nossa fé e para a Tua glória, Senhor, que é o mais importante. Oramos e pedimos isto, que Cristo seja exaltado e glorificado, nosso bendito Cordeiro que foi morto, e que a certeza da vitória seja para nós hoje de grande consolação. Em nome de Jesus, oramos. Amém. 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 Graças a Deus. Bom, então, lembrando que o capítulo 20, isso é muito importante, nós voltamos e começamos lá com Cristo e com o início na igreja primitiva dessa dispensação. E nós não podemos ler o Apocalipse em sequência cronológica, não é possível. Isso vai dar uma grande confusão. Principalmente nós temos o relato de 6 relatos do juízo. Não pode ser 6 juízos. São relatos repetitivos do juízo, com um incremento cada vez maior, cada vez que com pinceladas mais graves, mais sérias, mais dramáticas deste dia final. Então, nós começamos o capítulo 20, é a última sessão que descreve essa dispensação e o juízo final. Então, quem está acompanhando está vendo que este é o nosso processo, chamado paralelismo progressivo, e que tem nos ajudado a compreender. Assim,
Agora, chegamos no momento final, né? Já estamos nessa dispensação, próximo a isso aqui, quando lemos que, completando essa dispensação, porque esses 1000 anos são simbólicos e eles representam essa dispensação, nós reinamos com Cristo no seu reino, reino do Filho do amor de Deus, e somos súditos dele, ele reina, e os que partiram com Cristo estão nesse estado intermediário, lá com Cristo, reinando também. A ressurreição que vimos, chamada primeira, é a ressurreição espiritual, é a nossa união com Cristo na sua morte e ressurreição, fala de conversão. Sobre esses que experimentaram essa primeira ressurreição, todos nós experimentamos, que nos convertemos, experimentamos a primeira ressurreição. Não tem poder a segunda morte. A vida eterna nos é assegurada pela bênção da morte e ressurreição do nosso Senhor, Jesus Cristo. Mas agora estamos chegando ao fim. Então, diz assim, quando, porém, se completarem os 1000 anos, que é essa dispensação que nós estamos vivendo, e estamos chegando mesmo ao fim, não sabemos quando, mas estamos chegando. Então, Satanás será solto por um pouco de tempo. Então, nós vimos que a prisão de Satanás foi um cerceamento da sua liberdade de fazer o que ele queria, enganando as nações. Ele foi cerceado, não totalmente destruído. Ele age, está agindo sob o controle de Deus. Então, vai chegar um momento em que Deus vai soltar essa corrente, vai soltar. E ele, então, vai agir solto com o propósito que ele tem de incrementar seu plano de destruição da igreja. Ele vai, sabe que seu tempo está próximo, vai agir de um modo terrível nesse finalzinho da nossa dispensação, que nós chamamos dos 1000 anos. E qual é o programa dele, né? Dessa deslocada dele, sabendo que o seu fim está próximo? Ele vai tentar de tudo. A primeira coisa é produzir, fazer manifestar o homem da iniquidade, que é o anticristo. Então, o anticristo ainda não se manifestou, mas está próximo, que Satanás vai ser solto. E ele, a primeira coisa que vai fazer é levantar este homem da iniquidade, que é o anticristo. É uma personalidade forte, demoníaca, e que, com carisma muito grande, vai liderar as nações, ele vai ser um ser político e vai propor um governo mundial. Ele pretende isso, conquistando os reis, enganando essas lideranças, e Satanás com ele. Toda a plenitude de Satanás está nele. Ele é assim. 666 é a marca dele, isso significa plenitude do mal. Né? E ele, então, vai desencadear uma terrível perseguição para os crentes. É aí que nós vamos experimentar a chamada grande tribulação. A grande tribulação é essa ação demoníaca de Satanás perseguindo os crentes, matando, perseguindo, prendendo, torturando, todo tipo de mal que ele puder fazer, ele vai fazer. É como o Senhor disse, uma tribulação de 10 dias, que, na verdade, é esse período. Agora, esse período não vai ser longo, vai ser um período breve, porque Jesus mesmo disse que, por causa dos eleitos, dos escolhidos, então, esses dias seriam abreviados. Então, encerrando ao fim desse período,
em que ele vai, breve, em que ele vai reinar e exercer sua influência terrível, demoníaca, então ele vai fazer uma convocação. Ele sairá a seduzir as nações, é o verso 8, que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. E o número dessas nações é como da areia do mar. Bom, aqui, então, Gog, Magog, o que significa isso? Armagedon. Lembra que essa batalha é a mesma. Nós já temos aqui descrições desta batalha, já falamos sobre Armagedon, mas é a mesma. Nós temos agora uma descrição com nomes diferentes. Gog, Magog. No livro que eu também gosto e até quero recomendar a vocês, Mais que Vencedores, esse livro é muito objetivo. Você vê que ele nem é grosso, não é fino, mas é a nossa linha, é a que nós estamos seguindo, espiritual, uma bênção sobre o Apocalipse. Veja o que ele diz sobre esse conflito final. Quando os 1000 anos se passam, Satanás é solto da sua prisão, então fica muito claro que uma final e mais terrível perseguição, por meio do que as forças anticristãs oprimirão a igreja, é instigada de maneira mais direta pelo próprio Satanás. O diabo convoca Gog e Magog para o ataque final contra o acampamento dos santos, a querida cidade. A expressão Gog e Magog é emprestada do livro de Ezequiel, onde o termo, indubitavelmente, implica o poder dos Seleucidas, especialmente como foi revelado nos dias de Antíoco Epifanes, o amargo inimigo dos judeus. O centro do seu reino fica localizado no norte da Síria. Seleuco estabelecia residência ali, na cidade de Antioquia, no Orontes. A leste, seu território se estendia além do Tigre. Ao norte, o domínio sobre o qual Seleuco governava incluía Meseque e Tubal, distritos da Ásia Menor. Desse modo, Gog foi o princípio de Magog, o Gog foi o príncipe de Magog, isto é, da Síria. Portanto, a expressão do povo de Deus por Gog e Magog refere-se, em Ezequiel, à terrível perseguição sob Antíoco Epifanes, governador da Síria. Bom, essa profecia de Ezequiel é uma profecia de uma terrível perseguição que o povo judeu haveria de experimentar pelo menos 150, 200 anos antes de Cristo, naquela região. E foi uma perseguição, uma das mais terríveis. Alguns dizem que esse tal de Epifânio, Antíoco Epifânio, ele era tão terrível que ele pegava os judeus e arrancava a pele deles, fez um montão de peles, a pele assim, vivo, o cara vivo, arrancando as peles. E foi uma coisa terrível. Então, essa expressão Gog e Magog se refere a esse evento histórico, não é? e geográfico estabelecido. Mas o Apocalipse está tomando emprestado esta nomenclatura e tudo para falar desta batalha final. Mas nós não devemos nos impressionar com isso, porque não se trata de um local, geograficamente falando, nem deste ou daquele inimigo. Nós já falamos aqui que a Bíblia, em lugar nenhum, fala de uma luta contra chineses, contra a Índia, contra qualquer país desse, né?
mas é uma coisa global, articulada pelo anticristo, contra a igreja, que está espalhada por todos os lugares. Nós não devemos pensar, por exemplo, que esse acampamento ou cidade querida, alguns pensam, está falando de Jerusalém. E, inclusive, eu estudei, e até na época que estava assim, ensinei, que era, nesse tempo, que seria o milênio, Cristo está com os santos em Jerusalém. Ali é o arraial dos santos, Cristo reinando ali. E que, então, no final do 1000 anos, literal, Satanás seria solto, iria arregimentar todas as nações que iriam marchar sobre a superfície da terra em direção a Jerusalém para batalhar contra a cidade querida onde os santos estão. Mas nós não estamos seguindo esta linha literal. Então, está falando de um movimento geral, global, contra a igreja em todos os lugares que a igreja estiver. Não é lá em Jerusalém, é agora, na nossa dispensação. Isso não vai demorar, já estamos ouvindo falar sobre globalismo, você certamente já ouviu falar sobre isso, e gente defendendo a globalização e uma administração única para todas as nações, isso já estamos ouvindo. E, especialmente a esquerda está articulando isso. Nós temos gente de dinheiro, inclusive bilionários, que estão engajados nesse propósito. E, claro, vai surgir a pessoa certa e o globalismo, a globalização se estabelecerá contra a igreja em todos os lugares. Então, esqueça aqui arraial, acampamento e cidade querida é uma designação simbólica da igreja na sua fragilidade do acampamento e firmeza de uma cidade, que é a cidade da Jerusalém celestial. É assim que é a igreja. E Cristo conosco, acampado conosco, Cristo conosco, com a igreja, né? Para protegê-la nesse momento. Então, vimos essa convocação e articulação para esse evento. Quando diz marcharam pela superfície da terra, não significa um exército indo para Jerusalém, como também pensava antes. Não. É uma articulação que diz respeito à abrangência desta articulação. Por exemplo, se nós abrirmos em Abacuque 1:6, a gente vai ver essa expressão sendo usada. Deixa eu ver se eu acho aqui Abacuque. Daniel, Joel, aqui, Abacuque 1:6, diz assim: pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Então, essa expressão, marcham pela largura da terra, é uma expressão para mostrar a abrangência, agigantar aqui a ação, e quando está falando, na verdade, só dos caldeus e o que ele iria fazer contra os judeus. Então, eu estou mostrando aqui que a expressão marcham pela superfície da terra não pode ser tomada literalmente como indo lá para Jerusalém. É uma ação generalizada, globalizada. Isaías 8:8 também diz assim, 8:8. Diz assim, penetrarão em Judá, inundando e passando por ele, chegarão até o pescoço,
as alas estendidas do seu exército cobrirão a largura da tua terra, ó Emanuel. Então, veja que é uma expressão simbólica falando da abrangência. Então, não devemos impressionar com isso. Aí diz o texto, vamos voltar agora para o nosso texto lá de Apocalipse, e continuar nossa exposição. Diz assim: marcharam sobre a terra, atingiram o acampamento dos santos, que é a igreja em todo o lugar. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. De novo, nós estamos vendo aqui a ação de Cristo agora socorrendo a sua igreja e destruindo os inimigos. Será algo de repente. Cristo vem e toma providência contra essa movimentação do anticristo e todos esses reis da terra que estão oprimindo a igreja mesmo para tentar destruí-la, e Cristo aparece. Então, com o sopro da sua boca, ele desbarata o inimigo. Nós temos um texto lá de 2 Tessalonicenses, e eu vou novamente lê-lo, eu sei que já o fiz na outra, mas é o texto que nós não podemos deixar. 2 Tessalonicenses diz assim, vou ler a partir do verso 6. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 6. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga a tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Esses sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos à face do Senhor, da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Naquele dia, portanto, foi criado entre vós o nosso testemunho. Aí, no capítulo 2, ele fala do anticristo. Eu vou ler a partir do verso 1 do capítulo 2. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Veja que isso vai acontecer no momento de apostasia, no momento em que a igreja, na sua maioria, será enganada por heresias terríveis, propostas completamente antibíblicas, e só um remanescente que vai permanecer fiel. No meio dessa apostasia se manifesta o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de aceitar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Lembra que, como ele está, o falso profeta, que vai fazer sinais, prodígios e enganar as pessoas, até dentro da igreja, que não são eleitos, a aderirem ao anticristo e a essa religiosidade falsa que está se formando. Infelizmente, os eleitos não serão enganados. Se possível, enganaria até os eleitos. Não engano.
Então, um grupo pequeno, mas firme de crentes, vai permanecer e será perseguido terrivelmente. Aí diz assim: não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas, e agora sabeis que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. É a propósito de Deus, a vontade de Deus e o cumprimento do chamado mil anos, quando Satanás será solto, né? E ele vai, então, se manifestar. Agora, verso 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo, segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Por esse motivo, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Eu gosto desse texto, porque ele enfatiza a doutrina, a importância da doutrina, amor à verdade, é amor à doutrina, e que as pessoas estão interessadas em conhecer mais de Deus, mais do Evangelho da Graça, mais a respeito das doutrinas justificação, santificação, adoção, são as doutrinas básicas tão sérias e tão importantes, que é o sedimento que vai fazer com que o crente esteja bem firme e não seja levado pelo engano, porque você viu, são prodígios de mentira e muitas coisas, operação do erro, que Deus mesmo permite que aconteça, e que será o teste final. Mas nós vimos que o Senhor matará, então, com o sopro da sua boca, o anticristo, e todos os que estão ali com ele, reunidos, receberão fogo do céu, que os consumirá. Verso 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e são atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Agora a gente vê o destino do diabo, destino final, irremediável, porque nós vimos que foi cerceado a sua liberdade, mas ele estava aí realizando seus malefícios, claro, controlados e cumprindo o propósito de Deus. Mas agora chegou o seu fim, é o seu fim, final completo. Ele é jogado no lago que arde com fogo e enxofre, como também foi descrito que o anticristo, que é a primeira besta, a besta que veio do mar, e o falso profeta também foram lançados. No capítulo 19 nós vimos isso. Por isso que diz que eles já estavam lá. Mas, na verdade, todos serão nesse dia lançados. Os três serão lançados no mesmo tempo no lago que arde com fogo e enxofre. E não só eles, mas todos que não têm a marca da besta vão ser lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Isso é repetido aqui no versículo 8 do capítulo 21. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. É interessante que esse lago que arde com fogo e enxofre é o destino final de tudo que é mal. Inclusive, verso 14 diz:
Então, a morte, o inferno, foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. Até o inferno e a morte foram lançados. Quer dizer, o inferno que nós conhecemos agora, que é o estado intermediário, onde estão os mortos ímpios, eles vão ressuscitar, receber seus corpos e vão ser lançados, e o inferno também, no lago que arde com fogo e enxofre. Então, Cristo surge e abate os seus inimigos e destrói definitivamente todo o mal. Todo o mal. Nem inferno vai existir mais. Diabo, tudo sendo lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Mas não é para ser aniquilado, não. Eles vão sofrer, serem atormentados nesse lago que arde com fogo e enxofre pelos séculos dos séculos. Então, você veja que tem essa ideia medieval de que Satanás é quem tem o tridente para enfiar nas pessoas e ir assando no fogo do inferno. Está fora. Ele vai ser o que mais vai ser atormentado no inferno. O lugar dele é no mais profundo do inferno, mais tormento ainda, que é a gradação de sofrimentos do inferno. Mais açoites, menos açoites. A Bíblia fala que é a gradação de sofrimento do inferno. Satanás e o anticristo e a besta estarão no mais profundo. Eles serão atormentados pelos séculos dos séculos. Muito bem. Aí agora, o verso de número 11 fala do juízo de Deus e do chamado trono branco. Não é? Diz aqui, vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Veja que coisa extraordinária. O trono branco. Quem é que está sentado nesse trono branco? Ora, é o Senhor Jesus. Se nós abrirmos em Mateus 25, nós vamos ver a menção desse dia, desse julgamento. Mateus 25. Vamos ver aqui o verso 31. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Veja, é ele, Cristo, o Filho do Homem. Ele virá com todos os seus anjos, e então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele apartará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. Porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino de Deus, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então você veja que é instalado esse trono de juízo, e onde vão comparecer todos, porque nesse momento, que é nesse dia mesmo que Cristo vem e faz essa destruição, todos ressuscitam, todos, tanto justos como injustos. A ressurreição é uma só, ressurreição de corpo, é uma só, e será num dia só, o último dia, o dia do juízo. E já vimos que ressuscitam tanto os bons como os maus, os ruins. Né? A igreja sobe, está com Cristo, haverá um cataclismo, uma coisa terrível, como Pedro fala, de fogo que vai purificar essa terra em tudo. Mas, veja, antes haverá um trono onde todos vamos comparecer.
diante deste trono. Nós, com corpos maravilhosos, semelhante ao corpo de Cristo, glorificado, revestido de corruptibilidade, e os ímpios com seus corpos de horror, ou corpos de vergonha. Então, quando Cristo se manifesta, há esse cataclismo, a terra desaparece, os céus, há uma convulsão muito grande por causa da volta de Cristo. Mas não significa destruição da terra. Não. O que nós aprendemos pelo resto da palavra de Deus é que a terra ela será renovada. É uma regeneração. Nós vamos ter uma purificação e uma regeneração. A purificação será com fogo, como está escrito em 2 Pedro 3:10, né? Eu vou ler, porque para ficar bem caracterizado que é o que vai acontecer nesta hora do juízo final. 2 Pedro 3:10. Então, diz assim: virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Então, é o que nós lemos aqui. Quando Cristo se assentar no trono, e diz assim, e todas as nações serão reunidas. Deixa eu ver aqui. Quando vier o Filho do Homem... estou lendo, eu quero ler, no nosso texto, Apocalipse, desculpa. Veja, quando, porém, assim, aqui, um grande trono branco, aquele que nele assentava, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Então, é essa convulsão terrível que Pedro fala de fogo descendo e operando essa purificação. Mas a Bíblia também fala de uma regeneração. Em Mateus, no capítulo 19, versículo... Mateus 19, versículo 28. Espera aí um pouquinho. Mateus 19, 28, diz assim: Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar 12 tribos de Israel. Veja, na regeneração. Então, ele vai se assentar no trono não para destruir a terra, mas para regenerá-la. Então, nós temos aqui purificação, regeneração. Também fala da restauração de todas as coisas, em Atos capítulo 3, versículo 21. Veja aqui como a palavra de Deus confirma que Deus não tem a intenção de destruir a terra, mas de restaurá-la para que vivamos aqui e Ele reinando eternamente sobre nós. Atos 3, 21. Diz assim: ao qual é necessário que o céu receba, está falando de Cristo, até os tempos da restauração de todas as coisas. Está vendo? Então, a restauração de todas as coisas de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Atos 3, 21. Restauração de todas as coisas. Então,
novos céus e nova terra, e não destruição da terra, de forma alguma. E Romanos ainda fala de um livramento que Deus tem um plano com a natureza, os animais e tudo, vai livrá-los da escravidão com a manifestação dos filhos de Deus. Isso está em Romanos, capítulo 8, 21. Você pode depois conferir, quando Deus pretende restaurar a criação. Então, nós teremos o Éden de novo, só que não num lugar estrito, mas em toda a terra será um Éden. Novos céus e nova terra será um lugar como o Éden. Eu diria, melhor ainda que o Éden. É uma restauração feita, prometida por Deus, realizada pelo Senhor Jesus Cristo. Então, ele está sentado para este juízo. E sentado num trono. E esse trono é um trono branco. É importante isso, porque o trono branco fala de várias coisas que qualificam esse trono, né? Ele é um trono de justiça, de retidão, de pureza. Por isso o trono branco. É um trono de santidade. Está ali prevalecendo a santidade. E então o julgamento será um julgamento absolutamente justo. Por isso branco. Equidade, santidade é característica desse julgamento que ele vai fazer. E é um trono vitorioso, de justiça. O que vai, por exemplo, prevalecer para a salvação dos santos, dos crentes, dos eleitos, será o sangue do Senhor que lavou os seus vestidos e a veste de justiça que Deus deu a cada um de nós. Porque nós, olha, os homens todos serão julgados segundo as suas obras. Mas nós sabemos que não somos salvos pelas obras. Então, estas obras aqui, elas serão a representação do resultado da justificação para que os crentes todos sejam aprovados e nesse dia o Senhor vai nos separar dos bodes por causa das obras de Cristo. O lastro, nossa sustentação não são nossas obras, mas são as obras de Cristo. As nossas obras como crentes, nós vamos, sim, temos que fazer obras, mas elas são, na verdade, uma demonstração. Elas fluem, emanam da obra de Cristo em nós. Então, elas são consideradas justas por causa da origem delas, que é a obra de Cristo em nós. Então, veja, serão ali abertos livros. Está no plural a palavra livros. Então, nós teremos ali os livros que poderíamos conjecturar, porque não é dito que livros, mas nós podemos pensar em livros da memória de Deus, porque ele tem na memória todos os atos e pensamentos de cada um, palavras que foram ditas, tudo está na memória de Deus. Esses livros serão abertos. Livros da lei, por exemplo, que vão aflorar, botar à tona os pecados de um modo injustificável, como transgressão da lei de Deus.
Eu só me lembro da música do Stênio. Compêndios foram trazidos, que eu conhecia bem. A música diz, não é? Compêndios, falando de todos os erros, de todos os pecados, de tudo que ele havia feito. O anjo perguntou, foi assim que você viu? Isso foi. Como é que você tem coragem de vir agora aqui, né? Tal. Disse, mas observe bem que embaixo está escrito com tinta vermelha, perdoado. Né? É maravilhoso. Então, são os livros que foram abertos. Nós que cremos em Cristo e cremos na justificação, estamos seguros na obra perfeita de Cristo, mas ninguém que não tem a obra como crente vai poder provar sua justificação, porque as obras dos crentes que nós realizamos são importantes. Jesus, falando do trono branco, lá em Mateus, ele diz, bem, esses são meus, eu separei, porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Né? Tive preso, foste me visitar. Então, quando é que a gente fez isso? Todas as vezes que vocês fizeram, a um desses pequenos a mim fizeram. São obras de justiça que não é para salvação, mas que demonstram que somos salvos, justificados. Todo justificado vai fazer isso. Olha, lembre bem, esta é uma maneira de provarmos se realmente fomos justificados. Como está a sua vida diante de Deus? E o que é que você tem feito? Qual tem sido a expressão prática do seu amor para com Deus e para com o próximo? O crente tem que ter obras, sim, que vão evidenciar a sua justificação. Mas elas não servem para a nossa salvação. Elas vão apenas provar que, de fato, fomos justificados. Alguns falam do livro do Evangelho, né, que demonstram que realmente cremos claramente naquilo que constitui o Evangelho da graça. Né? Porque o que é o Evangelho? É preciso saber, né, o que constitui esse Evangelho da graça. As pessoas precisam ter convicção do que foi que Cristo fez, quem Ele é e o que Ele fez por nós. E também o livro da vida. O livro da vida vai ser aberto. O livro da vida, vamos dizer, é a prova final, é a prova cabal, final, de quem são estes que, de fato, foram salvos pela graça de Deus. Os nomes serão lidos, porque esses nomes foram escritos antes da fundação do mundo. E são estes que foram eleitos que vão, de fato, crer no Evangelho e serem alcançados pela graça e o poder do Evangelho e serem verdadeiramente transformados, né? Nascidos de novo e vivendo de acordo com o Evangelho e buscando cumprir a lei de Deus. Esses eleitos vão fazer isso porque foram eleitos, escolhidos por Deus. Então, o livro da vida será aberto. É por isso que a palavra de Deus diz lá em Pedro que nós devemos confirmar a nossa vocação e eleição. Como é que a gente faz isso? Obedecendo ao Evangelho, à lei de Deus, buscando a santidade, a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, né? Que são as provas e evidências. Por isso a Bíblia diz, pelos frutos os conhecereis. Conhecereis os eleitos. Então, o livro da vida será aberto lá naquele dia. Eu anotei aqui uma expressão que eu achei tão comovente de um grande... Ele viveu no século XIX, mas é considerado um puritano, chamado
McCheyne, Robert McCheyne. Então, ele diz assim: quando o Senhor me perguntar, e os teus pecados? Então eu vou perguntar para ele, e os teus sofrimentos, Senhor, por mim na cruz? O teu sangue derramado naquela cruz, naquele monte. E se me perguntar, e as suas faltas? Então eu vou perguntar para ele, Senhor, e a tua Está suficiência? esfriando, Valma. E a tua suficiência, Senhor? A suficiência de Cristo é a minha suficiência. Então, naquele dia, nós vamos ter essa grande bênção de contarmos com aquilo que Cristo fez. Nós não podemos confiar em obra alguma, mesmo como crentes. Nossa confiança tem que ser somente na pessoa bendita de Cristo, no seu sangue, naquele dia, naquele juízo final. Não haverá julgamento para nós, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Alguns falam de que vai passar um filminho, que todo mundo vai morrer de vergonha, porque vai ser colocado. Olha, para o crente não vai ter isso. Deus sabe, conhece todas as nossas faltas e pecados, mas se elas foram punidas na cruz, e não haverá vexame algum, exposição alguma dessas faltas punidas por Cristo. Ao contrário, o Senhor diz, delas não me lembrarei jamais. Agora, os ímpios, sim, eles serão absolutamente convencidos de todas as suas misérias. Eles vão conscientes para o inferno, sabendo que é absolutamente justo que sofram eternamente no inferno pelo que fizeram contra Deus e receberão cada um segundo as suas obras, na gradação própria para sofrer eternamente no inferno. A Bíblia diz, se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro no lago de fogo. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos meditar profundamente o nosso coração na palavra de Deus. Orar e suplicar, Senhor, prepara-me para passar pela grande tribulação, se for esta a tua vontade. Se o Senhor não me chamar antes, que Satanás seja solto e o homem da iniquidade se manifeste e comece aqueles dias terríveis de tribulação como nunca houve na terra. Se eu tiver que passar, prepara-me, Senhor. Dá-me conhecer mais da doutrina. Dá-me mais amor pela doutrina. Eu quero ficar bem firme, Senhor, para suportar, preparado, esse momento de aflição, de prova que há de ser enviado sobre a terra, como o Senhor já nos adverte. Não caia nessa de que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Vai sim. Temos que nos preparar para isso. E nossa geração não vai ser diferente das que foram passadas e que passaram por grandes tribulações. Nós merecemos sim passar. Que Deus tenha misericórdia e nos ajude para suportarmos. E os fiéis, os crentes, serão sustentados por Deus com graça suficiente para não tornar atrás. Os eleitos jamais perderão a salvação ou negarão ao Senhor. Eles vão ficar firmes até a morte. A segunda coisa que nós devemos pensar é que neste juízo de Deus nós contamos com a certeza de que esse juízo não será aterrador para nós, será um trono de graça.
O que vamos ver ali não vai nos apavorar, pelo contrário, vai consolar nosso coração e nos animar, nos colocar em grande alegria, porque nós estaremos entre aqueles que o Senhor vai dizer: vinde, benditos de meu Pai, possuem por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, quando Ele os escolheu e os elegeu. Então, que Deus nos guarde, que o Senhor nos abençoe, nos dê mais amor à sua palavra, à sua verdade, mais apego a Cristo, à igreja, mais amor às coisas de Deus e menos apreço ao mundo, que cada vez mais se caracteriza como uma geração perversa e má, dominada pelo maligno e que tenta nos seduzir. Não, quero ficar com Cristo. Ele me basta. Ele me basta. Ele é mais que suficiente para mim. É a minha alegria, é o meu gozo, é a minha salvação. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, tem misericórdia de nós, de cada um que ouviu a tua palavra, explanada, exposta. E, Senhor, prepara-nos para este final, esse tempo terrível que está para vir sobre a terra. Que o Senhor, meu Deus, desperte a igreja, avive, abra os olhos, faça com que, Senhor, cada um volte e ame mais a doutrina, a palavra de Deus, ame mais a Cristo, que não se contentem de simplesmente crer que tem uma salvação, e vivam uma vida descuidada, até mundana. Não, Senhor, não. Para que não sejamos reprovados naquele dia. Dá-nos, ó Deus, mais de Cristo, mais do Espírito Santo, enche-nos, dá que possamos viver uma vida abundante de temor, amor ao Senhor e amor ao próximo, as pessoas, que possamos testemunhar mais de Cristo, falar mais de Cristo e ajudar as pessoas. Tem misericórdia, Senhor, queremos viver a vida que o Senhor tem e preparou para nós, cheia de fruto do Espírito Santo. Que sejamos um testemunho, uma referência de glória para o Senhor, sal e luz, astros no mundo, que te glorifique, Senhor, a todo instante, a todo momento. Tem misericórdia, é o nosso rogo, é a nossa oração. Imploramos em nome de Jesus. Amém. Uma coisa que eu não